Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da Hemominas em Poços de Caldas. Nossa convidada é a doutora Cibele Spina. Ela é coordenadora e gerente técnica da unidade da Hemominas em Poços de Caldas. Cibele, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite. A Fundação Hemominas, em nome da Fundação Hemominas de toda a equipe, eu agradeço esse convite. De mais uma vez poder estar aqui. Cibele, o que vem a ser Hemominas? A Hemominas é uma fundação que foi criada há 25 anos aqui no estado de Minas Gerais. 25? Há 25 anos. E o intuito da Fundação Hemominas é o gerenciamento, né, de toda a rede de sangue do estado. Hoje a Fundação Hemominas já consegue gerenciar 98% do sangue, de todo o sangue produzido e distribuído no estado de Minas Gerais. A Hemominas então distribui só para Minas? Só para Minas Gerais. O sangue da Hemominas, como você acabou de dizer, fica aqui no estado de Minas. Mas se acontecer, por um acaso, uma urgência, uma emergência em outro estado, que seja vizinho, que precise do sangue de Minas, ou vice-versa, Minas precisar de um sangue, esse sangue pode ser tirado de um estado e colocado em outro, ou não? Pode, já aconteceu, só que quem determina essa saída do sangue de um estado para o outro é a alta direção da Fundação Hemominas. Aconteceu o ano passado, com aquela catástrofe do Rio de Janeiro, da necessidade de ter que ceder sangue para o Rio de Janeiro. Todo mundo contribuindo, todo mundo contribuiu, e ajudando, né? Exato. Ô Cibele, eu estou sabendo que nesse mês, né, a Hemominas está fazendo aniversário. Há quanto tempo a Hemominas está em Poços? Estamos completando 2 anos aqui em Poços de Caldas. Que maravilha, hein, Cibele? É um momento muito feliz da unidade. A unidade cresceu bastante. Começamos com uma perspectiva de estar coletando aí 300 bolsas mês. Fomos para 500 bolsas mês. Hoje estamos com 700 e o ano que vem a gente quer colher 900 bolsas mês. É muita coisa, né, Cibele? E aí o interessante é que à medida que quanto mais a gente colhe, quanto mais doadores aparecem na unidade, o sangue ele é um produto que ele é consumido diariamente, né? Então, por mais que apareçam pessoas doando, sempre haverá necessidade da doação. Então é importante, né, quem está nos assistindo, né, fazer um gesto, né, até um gesto nobre, né, Cibele, de fazer uma doação de sangue, né, quando possa, né, quando puder. As pessoas falam, nossa, mas sempre tem gente doando e sempre está faltando sangue. Por enquanto, ainda não existe nada que substitua o sangue, né? Então, se tiver uma cirurgia de urgência, nas urgências ou mesmo cirurgias eletivas, algumas doenças, os pacientes necessitam do sangue e não só daquela parte vermelhinha do sangue, né? Exatamente, hoje, são vários derivados, né, do sangue. Hoje aqui na Fundação nós produzimos 4 tipos de hemocomponentes que a gente chama para distribuir para os hospitais, que é o concentrado de hemácia, a plaqueta, o crio precipitado e o plasma fresco congelado. Alguns desses hemocomponentes duram até 1 ano, mas tem uns que duram apenas 5 dias. Então, essa é a maior necessidade nossa. Então é importante todo mundo estar doando para que sempre doando. Tenha, né? Porque se hoje 50 pessoas doarem, mesmo que não seja consumido todos os componentes que a gente produziu, a necessidade de plaqueta faz com que a doação seja constante, porque ela dura apenas 5 dias. Cibele, quais são as atividades, né, realizadas pela Hemominas aqui em Poços de Caldas? A gente recebe o doador para estar fazendo a doação de sangue, para fazer o cadastro voluntário de medula. Depois que esse sangue é coletado, como eu disse anteriormente, a gente vai fracionar esse sangue em 4 hemocomponentes e distribuir para os hospitais conveniados. Então, basicamente... a coleta do sangue, o fracionamento desse sangue, né, que é a produção desse sangue para ele poder ser consumido e a distribuição para os hospitais na medida que eles tenham necessidade. É muito importante essa pergunta porque às vezes as pessoas nos procuram, como as pessoas às vezes designam o Hemominas como um hemocentro, nós ainda não o somos, mas pretendemos ser. E eu sei que vocês também dão treinamento, né, para os hospitais para em como utilizar de forma correta o sangue, os derivados, não é isso? Nós treinamos toda a equipe que trabalha, que está envolvida
com o uso do hemocomponente, né, do sangue, que vai do técnico de enfermagem, o técnico de patologia, o bioquímico, o médico, o enfermeiro, para que todos saibam, todos que participam, né, do uso desse sangue, saibam o que pode acontecer com o uso do sangue, o que fazer no caso de uma reação, quando que vai nos contatar se tiver algum tipo de reação à transfusão que pode acontecer, né? E agora, em relação ao atendimento da população, isso é uma coisa que a gente pretende que em 2, 3, 4 anos é um projeto futuro para a gente poder montar um ambulatório aqui em Poços de Caldas e ter o Hemocentro. Aí é muito bom, né? É bom demais, né, Cibele? Inclusive, eu sei que também tem um trabalho de vocês que é a conscientização, né, da população em relação ao sangue, os derivados. Sim. Comente alguma coisa. Sim. Eu fiquei até restrita dentro da unidade, né? A gente tem um setor que é o setor de captação de doadores. O setor de captação, ele vai até as escolas, então a gente tem o projeto do doador do futuro, onde as crianças são conscientizadas da importância da doação de sangue, da importância de manter uma boa saúde para poder ser um doador de sangue, né? Tem o trabalho que a gente faz nas empresas, explicando quem pode ou não pode doar sangue, da importância de se tornar um doador de sangue, né? Voluntário de sangue. A gente vai em associações, em bairros. Então, todas as pessoas que quiserem que a gente faça uma palestra, a gente tem um curso que chama Curso de Multiplicadores, que a gente capacita as pessoas para serem os nossos multiplicadores. Ou seja, eles adquirem a capacidade de conversar com a população e explicar quem pode ou não estar doando sangue, como é que isso funciona. Essa orientação é muito importante, né? É muito bom, né? Inclusive para todos, né, Cibele? Se conseguirem juntar 20 pessoas, que seja de escola, da empresa que você trabalha, de alguma instituição, se tiver 20 pessoas interessadas em fazer o curso, é entrar em contato com a Fundação Hemominas e a gente monta o curso. Cibele, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com a doutora Cibele a respeito da Hemominas. Cibele, você falou, né, agora há pouco a respeito do Hemocentro, né? Então, vocês têm condições ou ainda não de atender pessoas portadoras de doenças hematológicas? Ainda não. Né? As pessoas nos procuram, tem pessoas que usam fator, que já tem uma doença hematológica, que usa alguns medicamentos relacionados a doenças, né, hematológicas. Antes, no começo, a gente até passou a fornecer para essas pessoas. Mas como nós não somos um hemocentro, nós não podemos nem fornecer essas medicações. Então, todas as pessoas hoje que são portadoras de doenças hematológicas e que têm que fazer uso de medicamentos que são distribuídos pelo Ministério da Saúde, nós orientamos, essas pessoas continuam a fazer o que faziam anteriormente, que era buscar em Pouso Alegre ou nas cidades da região que tem um hemocentro. É importante que as pessoas nos procurem, porque, como eu disse anteriormente, nós queremos montar aqui em Poços um hemocentro. Para isso, é bom para a população toda, claro, né? E para isso a gente precisa demonstrar da necessidade de ter um hemocentro, construindo um histórico desses doentes aqui na cidade, da necessidade de ter um hemocentro na cidade. Ou seja, né? Dá para você fazer um acompanhamento, né, de todos eles. Exatamente. A partir do momento que as pessoas nos procurarem e a gente for montando esse quantitativo, fica mais fácil da gente conseguir montar uma unidade ambulatorial que seria o hemocentro para atender os pacientes portadores de doenças hematológicas. Cibele, quem que pode doar sangue? Inclusive, a gente esteve conversando, né? Você estava me dizendo que tem um questionário que a pessoa preenche, né, ao término da doação, não é isso? Quem que pode doar sangue e para que serve esse questionário? Tá. A gente tem 2 questionários na Fundação Hemominas, né? A pessoa pode doar sangue a partir dos 16 anos de idade até completar 67 anos, 11 meses e 29 dias. Para as pessoas que têm menos de 18 anos, que não têm 18 anos completos, entre 16 e 17 anos, para poder doar tem que ir acompanhado dos pais ou levar uma autorização por escrito dos pais para poder realizar a doação. Assim que a pessoa chega na unidade da Fundação Hemominas, é realizado um cadastro, né? E depois ela vai passar por uma triagem com o médico. O médico vai aferir a pressão, ver a temperatura, vai fazer algumas perguntas
para saber se essa pessoa está em condições naquele momento de estar realizando a doação. Muitos doadores questionam, mas toda vez que voltar aqui tem que passar novamente por esse processo? A pressão pode mudar, então o organismo muda, né? Exatamente. Não tem como. Tem que repetir sempre o mesmo processo. Ao término da doação, a doação é muito rápida, ela dura aí em torno, a doação propriamente dita é rápida, vai durar de 6 a 10 minutos no máximo, a pessoa vai para um pós-lanche, e nesse pós-lanche ela recebe um questionário para avaliar como que foi o atendimento dela. É muito importante que as pessoas respondam essa avaliação, porque com essa resposta, através das críticas e sugestões dos usuários, das pessoas que frequentam a unidade, que a gente consegue melhorar. Né? E nós respondemos todas as críticas e sugestões que nós recebemos são respondidas em até 48 horas. Então, todo mundo que preencher, não esquecer de colocar os dados, ou pelo menos um e-mail, né? Um e-mail, contatos, exatamente. Se né? não quiser se identificar, não tem problema, coloca um e-mail. Às vezes as pessoas têm um e-mail aí que não identifica muito, né? Para a gente poder estar respondendo, dando um retorno para essas pessoas. Mas acho que não tem nem por que não identificar, quer dizer, cada um tem tem um critério, mas é um gesto nobre, né? Tá doando sangue, então acho que não tem que se envergonhar e nem esconder isso. Não, né, e assim, olha, todas as críticas que foram feitas até hoje para a unidade foram analisadas, muitas ajudaram a gente a estar melhorando em muitos aspectos, né? Outras a gente ainda está estudando, né? Teve uma pessoa que pediu para a gente colocar, sugeriu que a gente colocasse rádio com música ambiente para que todo mundo pudesse ouvir. Infelizmente, se a pessoa estiver nos ouvindo agora, ela já recebeu na casa dela a resposta, mas a gente não teve condições financeiras ainda de colocar os rádios lá. Tudo no seu tempo, mas tudo no seu tempo, a sugestão foi ótima, né? E a outra questão é que se a pessoa quiser, ela pode entrar em contato com a Fundação Hemominas e agendar a doação. Tem algum telefone para isso? O 3712-9012. A doação que é agendada, ela tem que acontecer no máximo em 1 hora, todo o procedimento que a pessoa ficar lá dentro. Né? Então, na hora que ela for preencher a ficha, se ela esperou mais que 1 hora e estava agendada, é uma coisa que tem que ser notificada, tem que ser avisado, tem que nos comunicar para a gente saber. Programado e agendado. Exatamente, para a gente saber onde que está ocorrendo o erro dentro da unidade. Sibeli, vamos pensar assim, alguma contraindicação para a pessoa doar sangue. Por exemplo, pessoa que já teve tal patologia, tal doença, então que não adianta procurar para fazer uma doação. Um exemplo, tem alguma doença assim que você já fala, esse não pode doar sangue? Uma doença muito comum, não é uma doença grave, não é uma doença limitante, e que as pessoas às vezes não sabem e geralmente vão até a Fundação Hemominas, são doenças relacionadas à tireoide. Então as pessoas que têm ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo e fazem uso da medicação, estão em tratamento, elas não podem doar sangue. Sibeli, uma curiosidade, quem doa sangue uma vez tem que continuar doando sangue? Não tem. A gente ouve, doei sangue uma vez, agora eu não posso parar de doar sangue. Eu queria tanto poder falar isso, olha, começou, não pode parar mais. Mas não, a pessoa, se doar uma vez, é uma vez, se doar 15 anos, quiser, né? 15 anos, não vai fazer nenhuma diferença para o seu organismo, né? Mas eu acho que faz diferença na alma. Né? Sibeli, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando com a doutora Sibeli Spina. Sibeli, vamos falar um pouquinho, nós falamos muito a respeito de sangue, doação de sangue. Vamos falar um pouquinho a respeito de medula. Como que é feita a doação de medula? Como o paciente deve proceder para ir até vocês e falar, eu quero me candidatar a um doador, né, para um futuro doador. A unidade da Fundação Hemominas, desde que nós abrimos aqui em Poços de Caldas, a gente faz o cadastro para esse doador voluntário. Então, é só a pessoa ir até a unidade da Fundação Hemominas portando um documento com foto, reconhecido no território nacional. A gente tem que falar isso porque às vezes a pessoa chega com carteirinha de escola, carteiras funcionais não são aceitas, né? Então tem que ser identidade mesmo, identidade, né? Carteira de reservista serve, a motorista, a CNH e carteira de trabalho, né? São as mais usuais. Se tiver de alguma carteirinha de classe, de ordem, também é aceita, não tem problema. É importante a gente falar isso porque a gente já teve muito problema na fundação e realmente se a pessoa não estiver portando um documento oficial
não realiza nem a doação de sangue nem o cadastro. Depois disso é preenchida uma ficha e é retirado 5 ml de sangue. Esse na hora do cadastro? Na hora do cadastro. Esses 5 ml de sangue são encaminhados para um laboratório que é conveniado ao Redome, né? Aí então esse é o candidato à doação, não é isso? Exato. E nesse momento acaba o papel da Fundação Hemominas em relação ao candidato, né? Aí, claro que a gente já foi agraciado aqui em Poços de Caldas 5 vezes, com 5 telefonemas do Redome, falando que nós tínhamos doadores compatíveis em algum lugar do Brasil. Sibeli, só fazendo um comentário, o que vem a ser esse Redome? Só para os nossos telespectadores entenderem. Perfeito. O Redome é o Cadastro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O Redome, ele está associado ao INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. O Redome, ele tem esse cadastro dos doadores e todos os dias é feito um cruzamento de dados com o REREME. O que é o REREME? O REREME é o cadastro do paciente, do portador da doença, que aguarda um doador compatível. Então, todos os dias o Redome e o REREME conversam para ver se entrou um novo doador que seja compatível com a pessoa que está precisando. Porque é muito difícil, né? Agora há pouco você estava me contando que de cada 100 mil doadores, né, um serve para a doação de medula, não é isso? Dependendo dos casos, esse número pode ser até maior, né? Quanto mais pessoas se candidatarem, maior a chance da gente sempre encontrar um doador compatível. Então vamos lá, você falou do cadastro. Então a pessoa chega lá na Hemominas, o que a pessoa tem que fazer? Como que é feito? Né? É uma curiosidade, é só retirar um pouquinho de sangue da pessoa? Exatamente. Se ela não quiser fazer doação de sangue, não precisa agendar, porque é um procedimento muito rápido. Ela chega ali na recepção, ela vai ser atendida pelo pessoal, pela nossa equipe lá e vai falar. Então não precisa agendamento, não basta precisa chegar agendamento, direto. Pode chegar lá, das 7 até as 11h30 da manhã, chegar e falar, vim fazer o cadastro para ser um doador voluntário de medula. Portando um documento com foto, oficial com foto. Qual que é o endereço da Hemominas aqui em Poços? Avenida José Remis de Prézia, número 303, ali no Jardim dos Estados. Na antigas Confecções Luz, né? Facinho, né? Agora, depois disso, é retirado 5 ml de sangue e aí é só aguardar. A pessoa é liberada e vai embora. A pessoa é liberada e vai embora. Se a pessoa for realmente compatível, né? Por exemplo, nós vamos ser notificados, né? O Redome entra em contato conosco para notificar esse possível doador. Aí ele vai passar por uma bateria de exames, esse doador, né? E quando ele realmente for fazer a doação, independente do local para onde ela vá, é tudo custeado, é tudo pago pelo Ministério da Saúde. Então, né? Só uma curiosidade, né? A pessoa foi lá na Hemominas aqui em Poços, fez essa doação de 5 ml de sangue para poder ver se é um candidato, se serve para ser um doador de medula. Quem vai receber pode ser de qualquer parte do Brasil? Pode ser de qualquer parte do Brasil. Então né? vamos supor, uma pessoa aqui em Poços foi escolhida, né, deu certo, e tem um candidato que está precisando dessa doação lá em Manaus. O governo vai custear todas essas despesas, é isso? Todas as despesas são custeadas, esse translado que vai acontecer, o período que ela vai ficar em Manaus, ela pode levar um acompanhante, é tudo pago pelo Ministério da Saúde. Né? Não vai ter ônus nenhum para o doador. Agora, é importante pensar, às vezes as pessoas vão fazer um cadastro e não esperam que possam ser agraciadas. Eu costumo dizer que se você receber a notícia que você vai salvar literalmente a vida de outra pessoa, eu acho que não tem preço, faz um diferencial exatamente, muito grande na vida de qualquer pessoa, né? E de repente as pessoas têm que estar preparadas para isso também, né? Para se locomover, né? Porque às vezes estão envolvidas em algumas atividades que não vão poder abandonar por um período, então tem que ter bastante consciência na hora de fazer o cadastro. Porque pior do que ser um possível doador, pior que ser um paciente que está esperando por uma possível doação, é de repente encontrar, como já aconteceu, de encontrar o doador compatível e no momento da doação a pessoa não realizar a doação. Aí né? Aí é muito porque pior, se arrependeu, né? Porque não achou, ficou com medo, né? Porque... Sibeli, uma curiosidade, por exemplo, você falar em medo. A pessoa que foi escolhida, então vamos pensar que está entre um dos 100 mil, a pessoa foi escolhida. Na hora da doação,
que é feito? É no sangue? Aonde que é? Como que é feito essa doação? Aqui, então, o cadastro de medula retira esses 5 ml de sangue, tá? Isso é importante, que as pessoas fazem confusão. Exatamente, só para o pessoal entender mesmo, né? Depois, para retirar a medula, né? Não é a medula, não tem nada a ver com a medula espinal. A medula espinal ela é responsável por toda a movimentação nossa, né? Então, quando a gente fala de doação de medula, a medula óssea é onde é produzido o sangue, né? É o tutano do osso. É o tutano do osso, né? Isso, tutano, aquela parte do osso que vai produzir o sangue. A gente tem 2 maneiras de retirar esse tutano. Pode ser como se fosse uma doação de sangue, né? Então a pessoa vai sentar numa cadeira e vai ser retirado. É um procedimento chamado aférese. E o outro processo é uma punção na região do osso que mais produz tutano, né? Que produz bastante medula, que é o osso da bacia, né? Então é feita uma punção na região do bumbum e retirados 40 ml de medula dali. Então, não existe uma correlação entre a medula espinal responsável pela movimentação e medula óssea. Então, as pessoas falam, mas se eu doar, eu posso ficar paralítico? Exatamente, né? Aumenta a preocupação não vai todos, ficar paralítico, porque não existe nenhuma correlação, né? Nada a ver. Não existe uma correlação entre essas 2 entidades que a gente fala, né? Medula óssea e medula espinal, esses dois órgãos do nosso corpo. Outra consideração muito importante é que as pessoas às vezes falam, e se alguém da minha família também precisar da doação de medula? Ela pode doar 15 dias depois. Mesmo que doou hoje, daqui a 15 dias pode fazer a doação. Em 15 dias ela pode repetir a doação. Sibeli, tem umas perguntas, né, dos nossos telespectadores, você pode responder para a gente? Claro. Então, vou chamar a nossa repórter Érica Azevedo. Doutora Sibeli, quanto tempo leva para repor o sangue doado? Delma, de 60 a 90 dias. Mas, assim que você faz a doação de sangue, assim que você sai de lá, você vai tomar um lanchinho rápido, vai tomar um líquido na hora, um suco. Isso daí vai repor o volume. Para repor aquilo que você doou, entre 60 a 90 dias. Próxima pergunta. Na hora da doação, a pessoa pode ser contaminada? Em hipótese alguma, não existe possibilidade de contaminação na doação de sangue. Próxima pergunta. Doutora Sibeli, eu gostaria de saber se doar sangue dói. É uma picadinha no braço, né? Vai um pouco da sensibilidade de cada um. Mas a maioria dos nossos candidatos que vão até a nossa unidade não reclamam de dor no braço, não. Próxima pergunta. Doutora Sibeli, gostaria de saber se para doar sangue precisa estar em jejum. Vanessa, não. Precisa se alimentar. Toma um café da manhã e mesmo assim, na hora que chegar na unidade, ainda tem um lanche antes da doação. Próximo. Doutora Sibeli, eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo eu posso fazer a doação de sangue. As mulheres nós recomendamos, Dona Maria, que faça a doação a cada 4 meses e os homens que façam a doação a cada 3 meses. Próximo. Eu queria saber da doutora Sibeli o que está sendo feito na cidade a fim de incentivar os doadores, né, a fazerem as doações, já que sabemos que o banco de sangue anda sempre assim à míngua de sua capacidade. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço, Érica. Se Deus quiser, até a próxima semana. Senhor José, ótima a sua pergunta. A nossa participação nesse programa, o apoio da mídia, as nossas participações na escola, tudo que já foi falado aqui ao longo do programa, são as atividades que a gente executa tentando trazer os doadores para a nossa unidade. E eu conto com a participação de toda a população de Poços de Caldas, que com o passar do tempo consiga cada vez mais se conscientizar para estar doando sangue. Doutora, chegamos infelizmente ao finalzinho do programa. Quero agradecer você e se quiser deixar algum recado para os nossos telespectadores, fique à vontade. A Fundação Hemominas funciona todos os dias, das 7 da manhã às 11h30, de segunda a sexta-feira. Pode ser realizado um agendamento por telefone no 3712-9012, a gente já disse isso ao longo do programa. Mais uma vez eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, é muito importante estar conversando com a população, é um assunto extenso, né? Ficaríamos o dia todo aqui, né? E parabéns pelos 2 anos, né, de Hemominas. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito obrigado, Sibeli. Chegamos ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.
Música